Qual o problema da tristeza humana? Talvez a tristeza seja um dos sentimentos mais importantes, né, da humanidade. A tristeza ela tem uma capacidade muito grande também de exteriorizar o sentimento. E só sentimentos muito poderosos e muito importantes é que são capazes disso. Vide o caso da alegria. A alegria é um sentimento tão importante e tão poderoso para nós, né, humanos, que quando nós estamos alegres, né, quando estamos sentindo um sentimento alegrador, um momento alegrador que nos proporciona um sentimento de alegria, nós exteriorizamos isso através da nossa fisiologia, sorrindo, dando risada, né, gargalhando. E a tristeza não é diferente, né? A tristeza também tem um poder de mover, né, a nossa fisiologia para nós passarmos esse sentimento de uma maneira externa. Ou seja, quando nós ficamos tristes, né? Quando a tristeza ela recai sobre nós, quando a tristeza ela se abate sobre nós, pobres humanos, nós então choramos, né? Nosso corpo ele reage fisiologicamente à tristeza, fazendo com que nós derramemos lágrimas, né? E só, como eu disse, só sentimentos muito fortes, muito poderosos, muito importantes é que são capazes de produzir esse efeito até mesmo no nosso corpo, né? E de maneira externa. Então, a tristeza é sem dúvida um dos sentimentos mais importantes e um dos sentimentos mais interessantes, né? A filosofia, óbvio, ela tem um interesse muito grande pela tristeza, sempre foi motivo de preocupação, sempre foi motivo de preocupação dentro da filosofia, né? Os filósofos, grandes filósofos, se debruçaram sobre esse problema, mas assim, ainda é um problema. E o que é a tristeza? A tristeza, se a gente for resumir ela de um jeito extremamente simples, né? A tristeza ela é a nossa negativa para com as ações do mundo contra nós. A tristeza nada mais é do que a nossa não aceitação frente às desilusões, frente ao desamparo, frente aos empecilhos postos para nós pelo mundo, né? Ou seja, o exemplo mais fácil, né, que todos nós nos entristecemos, né, talvez seja a morte de um ente querido, de alguém que nos seja importante, que nós gostamos, que nós amamos, que nós nos simpatizamos e aí por diante. Quando essa pessoa ela morre, né, ela nos deixa, nós então nos entristecemos. E nós só nos entristecemos porque nós não queríamos que aquilo ocorresse, né? Então a tristeza nada mais é do que o mundo, né, contrariando a nossa vontade. E nós, contrariados frente a essa ação do mundo, nós exteriorizamos isso, seja chorando, seja tendo a nossa potência de agir diminuída, mas nós ficamos cabisbaixo. É um sentimento, a tristeza é um sentimento de injustiça, é um sentimento de negação, né? Porque, veja, se você é demitido de um emprego que você não suporta e vai ter um outro emprego melhor à vista, você não fica triste, você fica alegre. Por quê? Porque a sua vontade não foi contrariada, né? A alegria nada mais é do que o oposto da tristeza, né? A alegria é a nossa expectativa, a nossa vontade sendo, né, realizada pelo mundo. A tristeza é a nossa expectativa e a nossa vontade sendo contrariada pelo mundo. Ou seja, quando eu quero que o relacionamento continue e esse relacionamento acaba por alguma conjuntura do mundo, eu me entristeço porque a minha vontade não foi respeitada, né? Então, talvez a tristeza seja o sentimento mais humano, porque nós inevitavelmente seremos, né,
tomados por rasteiras. Sejam rasteiras que a vida nos dará de maneira natural, como a partida de um ente querido, como uma doença em alguém que você ama, ou em você mesmo. Todos nós estamos abertos a essas possibilidades, sejam por fatores aí não naturais, né? Fatores humanos, né? Seja o rompimento de um relacionamento que você não quer que termine, a demissão num trabalho que você ama, coisas nesse sentido que não são naturais, mas são humanas, né? Então, de um jeito ou de outro, o mundo ele vai nos proporcionar situações, vai nos proporcionar cenários aonde a nossa vontade não será respeitada, aonde a nossa vontade será posta a prova de maneira negativa, ou seja, eu quero continuar aqui e eu não vou poder continuar aqui. Eu quero que você continue a viver e você não vai continuar a viver. Eu quero continuar tendo uma vida com você e você não vai querer continuar tendo uma vida comigo, né? O mundo, ele tem essa capacidade, né? O mundo, as pessoas, tudo que compõe o mundo da vida, assim, ele tem essa capacidade de nos contrariar. E a tristeza é isso. Né? A tristeza é essa emoção, né? Na verdade, é a emoção de uma constatação, né? A constatação de que o mundo não está nos respeitando. Né? Que parece que a nossa vontade não importa. Né? Quando nós temos alguém que nós amamos e esse alguém é encontrado pela morte e nos deixa, nós perguntamos por quê. Né? Esse porquê é a nossa indignação com o ocorrido. E nós só estamos indignados com o ocorrido porque a nossa vontade é o oposto do ocorrido. Né? Nós só não conformamos com a partida de alguém porque nós não queríamos que ele tivesse partido. Né? Como nós não queríamos que ele tivesse partido e ele acaba por partir, nós vemos que o mundo não respeita a nossa vontade. E a tristeza é isso. A tristeza talvez seja de longe o sentimento mais humano, porque ela demonstra, né, a nossa impotência diante das conjunturas da vida. Ela mostra a nossa pequenez diante das conjunturas da vida. Então, a tristeza, ela é um problema, mas é um problema necessário. Né? Na verdade, é um problema necessariamente existente, né? Porque o mundo inevitavelmente nos proporcionará esses desprazeres. O mundo inevitavelmente não respeitará a nossa vontade. O mundo inevitavelmente não estará nem aí para o nosso querer. E nós, diante disso, diante desse desrespeito todo com a nossa vontade, nós não podemos fazer outra coisa a não ser nos entristecer.